Muito boa tarde, pessoal. Hoje eu quero falar sobre um assunto que muitas mulheres vivem, mas poucas conseguem admitir. A culpa de prosperar. Muitas mulheres têm medo de fracassar, mas existe uma outra verdade silenciosa. Algumas mulheres têm medo de dar certo. Então pega seu cafezinho e vem comigo, porque hoje a conversa é sobre prosperidade, autoestima e o medo que muitas mulheres têm de crescer. Existe uma cobrança muito antiga sobre as mulheres, a ideia de que elas precisam ser fortes, mas não tão fortes, bem-sucedidas, mas não a ponto de intimidar, independentes, mas sem parecerem difíceis. E isso faz com que muitas mulheres cresçam acreditando, mesmo sem perceber, que prosperar pode custar alguma coisa na vida delas. Pode custar um relacionamento, pode custar a aceitação, pode custar pertencimento, e aí acontece algo muito silencioso. A mulher começa a se diminuir para continuar cabendo naquela caixa. Ela evita aparecer demais, evita cobrar o valor justo pelo próprio trabalho, evita crescer profissionalmente na velocidade que ela poderia. E muitas vezes ela nem percebe que está fazendo isso, porque esse medo não aparece de forma óbvia. Ele aparece em pequenas falas do tipo: será que eu estou exagerando? Será que isso vai incomodar? Será que o meu relacionamento vai mudar se eu crescer demais? E infelizmente eu vejo isso acontecer muito. Mulheres extremamente competentes, inteligentes, dedicadas, mas que ainda carregam a culpa quando começam a prosperar. Principalmente quando elas passam a ganhar mais dinheiro, conquistar mais espaço ou crescer profissionalmente mais do que o seu parceiro. Porque durante muito tempo ensinaram às mulheres que elas precisavam escolher. Ou eram amadas ou eram muito independentes. E isso é muito cruel. Porque relacionamento saudável não deveria ser um lugar onde a mulher precisa diminuir a própria luz para ser aceita. Quem ama de verdade não se sente ameaçado pelo crescimento do outro. O crescimento não deveria afastar, deveria inspirar. E prosperidade feminina não é sobre ego, é sobre liberdade, autonomia, é sobre poder fazer escolhas sem depender emocionalmente ou financeiramente de alguém. E aqui existe uma coisa muito importante ser dita. Prosperar não significa abandonar a feminilidade, o afeto ou as relações. Uma mulher pode ser acolhedora, sensível, feminina e ainda assim ser extremamente forte e bem-sucedida. Uma coisa não vai excluir a outra, mas muitas mulheres ainda vivem tentando equilibrar sucesso e aceitação, como se precisasse pedir desculpas por crescer. E talvez esteja na hora de mudar tudo isso, porque tem mulher que não fracassa por falta de capacidade. Ela acaba fracassando porque se sabota antes mesmo de crescer, porque lá no fundo aprendeu a acreditar que prosperar poderia afastar as pessoas, destruir relações ou fazer com que ela deixasse de ser amada. Mas deixa eu te dizer uma coisa com muito carinho. Você não precisa apagar a sua luz para ser aceita. Não precisa se diminuir para manter relacionamentos. E não precisa sentir culpa por crescer e prosperar. O sucesso de uma mulher não deveria ser motivo de vergonha, deveria ser motivo de orgulho. Porque quando uma mulher prospera, ela não muda apenas a própria vida, ela muda a forma como se posiciona no mundo. E muitas vezes inspira outras mulheres a acreditarem que também podem recomeçar, crescer e conquistar o seu espaço. E se hoje você sente medo de crescer, talvez seja importante você perguntar: esse medo é realmente meu ou foi algo que eu aprendi ao longo da minha vida? Prosperar não deveria gerar culpa. Prosperar também é um direito da mulher. E talvez o primeiro passo seja entender que você não precisa escolher entre ser amada e ser grande. Você pode ser os dois.
E se esse tema fez sentido para você, compartilha com uma mulher que talvez esteja precisando ouvir isso hoje. Eu te espero na próxima semana para mais um Café com Cláudia. Até lá!